Voltamos com Vida no Campo com mais uma matéria da série de reportagens especiais sobre as profissões do agro. Hoje vamos falar sobre o engenheiro agrônomo. Veja só. A produção de alimentos, o plantio, faz parte da evolução da espécie humana. Mas hoje em dia a atividade mudou muito. No Brasil, por exemplo, o agronegócio representa metade do faturamento de exportações do país. E é nessa área tão importante que trabalham os agrônomos. Eles são responsáveis por todas as partes da produção agropecuária, das técnicas de plantio e cultivo até a industrialização e distribuição dos produtos. A maioria dos agrônomos ou eles trabalham em campo, que é o que eu faço aqui hoje, que é monitoramento de lavoura, controle de produção. A gente tem agrônomos que trabalham em seleção de produtos no mercado, que é o pós-colheita. Temos agrônomos que trabalham na venda de insumos, temos agrônomos que trabalham em laboratórios para produção de defensivo, produção de adubos. Então, assim, a parte é muito ampla. A gente tem a parte industrial, que é todos os insumos para a lavoura, então a gente tem agrônomo dentro dessa área. A gente tem a parte de comercialização, tem essa parte aqui de produção e tem a parte pós-colheita. O profissional da área de agronomia atua tanto nas áreas rurais quanto na cidade também. Além de atuar em diversas áreas, é um profissional que tem uma função de muita importância na sociedade. A gente, trabalhando no campo, tendo um produto de melhor qualidade, a gente já consegue levar um produto melhor para a população na prateleira dos mercados. E a agronomia, hoje, o agronegócio gira a economia do Brasil. Então, assim, o aumento, uma assistência técnica hoje no campo, uma melhora de qualidade de produto, a gente tem uma economia maior. Então, isso influencia em toda a cidade. O agrônomo é quem assegura a qualidade da produção, definindo desde a escolha da semente até a distribuição do produto final. Além de conhecer os métodos de colheita, o maquinário necessário para realizá-la, também recupera o solo após o término da safra, entende sobre a escolha dos fertilizantes, adubos que devem ser utilizados para potencializar a produção agrícola e evitar que as pragas ataquem as plantações. Esses profissionais exercem um papel muito importante em uma propriedade rural. Para o produtor rural, então, nem se fala. É por meio do agrônomo que presta assistência para o produtor que muitas informações privilegiadas chegam até ele. Essa união entre a pesquisa e o produtor rural e a realidade de campo, a gente consegue unir os dois, chegar num caminho que tenha sucesso na lavoura. O Lucas é agrônomo e trabalha no Senar. O trabalho que ele desenvolve é adequado de acordo com a realidade do produtor. Se a gente tem dinheiro ou não para estar fazendo, a gente tem que fazer um preparo de solo, a gente tem que fazer uma adubação em época, utilizar adubos mais baratos ou adubo mais caro, utilizar ele parcelado para dar condição para o produtor comprar. Então, assim, a gente faz todo esse trabalho, tanto gerenciamento e tanto na parte técnica também junto com eles. Como no caso do seu Silvio e do seu Fernando, o Lucas presta assessoria a eles. E aqui na produção de abacaxi, ele adequou tudo à realidade dos produtores. Ele explica como é o ciclo de produção. Hoje o abacaxi tem um período que é vegetativo, onde ele só cresce as folhas sem a presença do fruto. Depois a gente tem um período de produção, que é o período que a gente faz a indução floral e tem um crescimento de fruto. E depois o período de maturação de fruto, que é o ponto de colheita que a gente dá para esse ciclo do fruto formado até o ponto dele da colheita para poder fazer a venda dele. São 3 fases. Então ele se torna 3 fases, uma bem mais curta e 2 mais longas. Os agricultores começaram a plantar abacaxi da Cultivar Pérola em 2016 na cidade de Caturaí, Goiás. Em 2,5 hectares foram plantados 80 mil pés. Mas a história do seu Silvio e do seu Fernando na atividade agrícola começou lá no Pará, na sua cidade natal, há 20 anos. Eu sempre fui criado, né, nesse meio rural, trabalhando com os pais na agricultura, e depois de um tempo, quando na nossa região lá no sul do Pará surgiu a cultura do abacaxi, a gente começou, né, também a plantar e depois de um tempo eu decidi mudar para Goiás, vim para a cidade e depois de bastante tempo já lá aqui em Goiás, eu decidi, né, tentar plantar novamente o abacaxi para ter um acréscimo de renda, né? E estou aí na luta.
Do plantio à colheita são em média de 1 ano e meio a 1 ano e 8 meses, mas devido a questões climáticas, na propriedade do seu Silvio teve uma antecipação na colheita. Ele colherá o fruto no período de 14 a 15 meses. O agrônomo conta que a colheita antecipada que o seu Silvio terá é em consequência do período que foi feito o plantio, que foi no período chuvoso. O Silvio, da primeira vez que ele entrou plantando, ele começou no início das águas, que é outubro, novembro. O período de abacaxi de produção influencia muito também na época de plantio, então a gente tem que programar tudo isso aí. Como ele começou antes, ele deu tempo para a planta se desenvolver numa época muito boa. Então a gente teve um maior desenvolvimento, uma adubação muito boa, isso faz com que a planta fique pronta para a fase de produção. Então ela adianta a sua fase vegetativa para depois entrar na fase de produção. Quando a gente faz um plantio mais tardio, a gente consegue fazer com que chegue na época que o dia fique mais curto e a temperatura baixa, a planta não esteja preparada ainda para dar início à produção. Então a gente não tem essa indução natural do abacaxi. Então a época de plantio do abacaxi é extremamente importante para a gente preparar quando vai chegar a safra. Aqui nos períodos mais secos, o produtor usa o sistema de irrigação. Primeiramente a gente começa com um preparo de solo aqui para avaliação de doença em solo, questão de plantas daninhas que são os principais manejos. Pode ser que a gente tenha controles dela antes do plantio. E depois a gente entra com preparo mesmo, que é a aração, gradeamento, a abertura do suco para poder fazer o plantio das mudas. Hoje aqui o Silvio trabalha em fileira dupla, então são 2 aberturas de suco que a gente coloca 2 mudas mais próximas uma da outra. O agrônomo conta que o tipo de solo pode influenciar na produtividade e tem um tipo de solo adequado para o cultivo de abacaxi. Ele tem que ter uma textura média. Que seria arenoso e argiloso ou uma de não tão arenoso e nem não tão argiloso. Por quê? A gente tem cultivares que são resistentes a uma doença que a gente encontra até aqui na área, que é a fusariose, e o solo mais arenoso, que ele possui maior capacidade de drenar água, a gente consegue manejar melhor essa doença. Para fazer o plantio da muda, para ter maior produtividade, tem um espaçamento adequado, tanto entre plantas quanto entre linhas. A escolha do tipo de espaçamento é analisado de acordo com o manejo que o produtor necessita. Na hora de fazer a plantação, o primeiro passo do produtor é selecionar a muda. Ela tem que ser saudável para fazer o plantio, mas na própria lavoura, o produtor pode selecionar suas próprias mudas e ampliar o pomar. Hoje o abacaxi, a gente trabalha com ele, que aqui é a coroa, que é uma muda também que poderia ser utilizada de menos vigor, mas que ela é direcionada para o mercado, então a gente acaba não tendo acesso a ela. Esses aqui a gente já tem o nome deles, que somos filhotes, rebentões filhotes, que é umas mudas com maior vigor do que a coroa, que também a gente utiliza aqui, que é o mais cultivado, que dá mais mudas no cultivar pérola, então a gente utiliza mais essas mudas. E tem esse famoso rebentão, que é uma muda que vem mais embaixo. O clima também é outro fator que o produtor deve estar atento. Tem que ter uma região de alta umidade. Então, se a gente, quando chega aqui no Goiás, por exemplo, que chega a época de junho, julho, agosto, a gente está com uma baixa umidade, a gente tem que compensar essa umidade na lavoura por irrigação e altas temperaturas. O abacaxi a gente pode ter no mínimo em torno ali de uns 22 graus e no máximo 32 graus, que aí a gente se torna uma lavoura sadia e que dá a condição dela prosperar bem o desenvolvimento da planta. Das 80 mil mudas de abacaxi que foram plantadas, o produtor perdeu muitas, por causa de fungos, fusariose, cochonilha e outras pragas que atacaram a plantação. Hoje tem em torno de 70 mil pés. O controle das doenças e pragas é o principal desafio que o fruticultor enfrenta. Hoje aqui, até nessa lavoura, a gente fez um controle, a gente tem que fazer um controle nas mudas, começa tudo das mudas, seleção de mudas, se elas estão vindo com doença ou não. Porque o que acontece? O abacaxi a gente produz o fruto e coleta a muda da própria planta. Então, se a planta está doente e a gente coletar uma muda dela, a gente está trazendo a doença para a próxima safra. Então a gente tem que selecionar essas mudas que estão doentes. E quanto à praga é o uso de defensivo também. E a gente também faz uso de defensivo para controle desse fungo. Tratamento de mudas, tratamento durante o plantio e tratamento de fruto. Já o seu Fernando, a maior dificuldade era outra. Frete é muito caro, o custo, então... Até por isso que eu resolvi vir plantar na região, aqui mais perto do consumo e tal, porque eu acho que vai render bem mais lucro. E mesmo com todas as dificuldades,
Nem sempre descascar um abacaxi é um mau negócio. Aliás, vale muito a pena, principalmente se ao descascar essa fruta, embaixo dessa casca tiver uma polpa suculenta, saborosa, refrescante e docinha. Hoje, muitos produtores estão investindo no plantio dessa cultura, que tem mercado garantido. A comercialização aqui, devido ser próximo à capital, não tem muita dificuldade. Até um dos motivos da gente ter vindo do Pará para cá, né? O custo de produção, segundo o produtor, é bem elevado. A questão mais já muda e os defensivos, a adubação, esse que é o problema que aumenta muito o custo, né? A cultivar pérola é um abacaxi mais tradicional, que vem sendo cultivado no Brasil por mais tempo e que tem maior produção. E, consequentemente, é o que é mais encontrado. Ele tem uma rentabilidade muito boa de produção, a gente consegue uma boa produtividade, só que é o que o mercado pede. Então a gente trabalha nisso aqui. Os brasileiros consomem esse, a maioria dos brasileiros, o maior mercado é esse abacaxi. O outro já se torna um mercado mais, como se diz, mais exótico, um mercado mais selecionado, as outras cultivares de abacaxi. O tipo de abacaxi escolhido pelo produtor é de dupla aptidão. Pode ir tanto para o consumo doméstico como para a indústria. Mas existem várias cultivares da fruta. Em comercial a gente tem de 4 a 5 são mais cultivadas. E temos outros abacaxis também que entram mais para ornamental. Então, assim, hoje a gente trabalha com 3 a 4 cultivares que são mais comercializados no mundo inteiro. E para o produtor que quer investir na cultura do abacaxi, o fruticultor deixa a dica. Tem que ter força e vontade, porque não é uma tarefa fácil, não. Não, né? Tem suas dificuldades, hein? Difícil. Mas é gratificante. Sim.